O nosso povo de Roraima está ansioso pelo início do sucesso do próximo governo. Estamos otimistas e esperançosos como há muito tempo não estavam. O Brasil sofreu muito nos últimos anos com o aumento de desemprego, a corrupção e a violência. Com muito pesar, tenho que lembrar nossos compatriotas que Roraima sofreu ainda mais que o resto do nosso querido país. O problema da corrupção em Roraima é ainda pior do que no resto do Brasil, em razão de décadas de uma política coronelista perversa que controlava todos os órgãos públicos do Estado e federal. Felizmente, nas eleições deste ano, o povo de Roraima disse um sonoro não a esse coronel. O problema do desemprego em Roraima é ainda maior do que no resto do Brasil. É difícil, senhor presidente, de acreditar, porque o Brasil está sofrendo uma calamidade social com a maior taxa de desemprego em décadas. Infelizmente, a situação de Roraima consegue ser ainda mais grave. Roraima era tradicionalmente um estado agropecuário e minerador. Essas são as nossas vocações. Hoje, senhor presidente, mais de 60% da área de Roraima é reservas indígenas, militares e proteção ambiental. Eu vivi isso muito de perto. Minha querida cidade natal, Normandia, perdeu quase todo o território para a reserva Raposa Serra do Sol. Se, por um lado, isso é ótimo para preservar a natureza e a cultura dos nossos índios, dos quais eu orgulho de descender, ou, por outro, reduziu muito as oportunidades de emprego em atividades produtivas. Essa política obrigou muitos que viviam no campo a mudar para as cidades, principalmente para a capital Boa Vista. Mas não há emprego para todos. Hoje a capital depende basicamente dos empregos públicos, que estão diminuindo com a crise promovida pelo governo Temer nos serviços públicos. A violência também, senhor presidente, cresceu muito em Roraima, em razão de desemprego e dos problemas de fronteira. Se o problema já não era suficientemente grave, piorou muito com a crise na Venezuela e vinda de dezenas de milhares de refugiados para a nossa capital e outras pequenas cidades. Não temos espaço para comportar tanta gente. Estimava-se, dizem, haver até 80 mil venezuelanos em Roraima, cuja população é de 570 mil, sendo apenas 330 mil eleitores. É um venezuelano para cada 5 eleitores no estado de Roraima. O povo de Roraima, como todo o resto do Brasil, é muito hospitaleiro e gosta de receber visitantes. Mas receber, de repente, tanta gente sem emprego e condições mínimas de sobrevivência é uma receita certa para conflitos e uma grave crise humanitária. Fui o primeiro político a alertar para esses problemas no Senado. E até hoje, acho que sou quem mais fala sobre isso no Congresso Nacional. Vou continuar insistindo, senhor presidente, nesse assunto, porque tenho esperança em nosso novo governo. Tenho certeza que ele será mais sensível que o atual sobre os problemas de Roraima. Minha mãezinha e minha família me ensinaram, quando eu era criança, quando eu era um pequeno curumim de Normandia, que tudo se resolve melhor com o amor, solidariedade e o diálogo. Defendo que a solução para essa crise passe pela solidariedade. Faço isso desde quando o povo de Roraima me honrou com a missão de representá-los no Senado da República em 2015. Sempre defendi que a ONU ajudasse os venezuelanos dentro da Venezuela, para que eles não sejam obrigados a abandonar suas famílias e migrar para outros países como o Brasil. Felizmente, a ONU finalmente começou a adotar, senhor presidente, essa política de solidariedade dentro da Venezuela. Esta semana, a Venezuela começou a receber 35 milhões de ajuda humanitária. Congratulo a ONU por isso e ao governo da Venezuela, por ter tido a humildade de reconhecer que não estão conseguindo resolver seus problemas sozinhos e que precisa dessa ajuda. Ainda é pouco para os 31 milhões de habitantes do nosso vizinho país, mas é um bom começo. Minha sugestão não é construir campo de refugiado em Roraima. Isso Roraima não suporta. Não precisamos disso. Minha sugestão é que esses campos sejam construídos na própria Venezuela, em Serra Lemos, a 200 quilômetros da fronteira com o Brasil. Ou talvez
que eles nem sejam construídos, uma vez que seria melhor que seus cidadãos recebam esses recursos sem sair de sua própria casa. É melhor que os venezuelanos fiquem na Venezuela. Seria muito mais barato para a ONU e principalmente para o Brasil, que já gastou centenas de milhões de reais lidando com essa migração em massa, sendo que uma parte muito pequena foi com comida e remédio. O que mais custa para o governo brasileiro em seus gastos com os imigrantes foram as instalações, abrigos, segurança, transporte, serviço de saúde, assistência social e gestão de todos esses processos. Se os venezuelanos ficarem na Venezuela, o único gasto que a ONU e os países solidários precisam fazer é com a comida e o remédio, senhor presidente. Portanto, é muitíssimo mais barato doar só alimento e remédio para que eles fiquem por lá com seus familiares. É o que eu penso, é o que eu sugiro. É o que penso o povo de Roraima e acredito que seja o que pensa o povo do Brasil. Talvez por essa questão emergencial seja até necessário construir um campo de refugiados. Nesse caso, sugiro que seja construído na Venezuela, mais precisamente na Serra Lemos, a 200 quilômetros do estado brasileiro. Basta levar os alimentos e remédio para lá. Todos os outros custos podem ser bancados pelo governo da Venezuela. É mais barato e não traz problemas sociais para o Brasil e é muito mais humano. Essa é uma proposta de Roraima para a solução dessa crise. Acredito muito que os governantes de nosso país e do resto do mundo vão perceber que essa seja a melhor ideia, mais barata, mais eficiente e mais solidária. O Exército e o governo brasileiro, inclusive, tem uma ótima experiência em oferecer ajuda humanitária através da ONU, no país de origem das pessoas, como fez no Haiti e diversos outros países. Suponhamos, em casos extremos, que parte da Venezuela queira emigrar, mesmo que recebam comida e remédio em seu país. Nesse caso, tudo bem, eles têm o direito e o Brasil deve recebê-los por caridade e hospitalidade. Mas mesmo nesse caso, eu e o povo de Roraima defendemos que os venezuelanos possam receber dentro da própria Venezuela orientação, acompanhamento médico, vacinação e emissão de documentos para interiorização e distribuição racional dos imigrantes pelo estado do Brasil. Roraima não tem estrutura e alojamento para isso. Teria que construir tudo isso do zero e seria muito caro. O governo Temer não se mostrou interessado em gastar tanto dinheiro e tem permitido que a calamidade se instale em Roraima antes de agir. O pior é que estamos em uma grave crise fiscal e não podemos despender tantos recursos apenas para o Roraima. Vire um ponto de parada e triagem para a imigração de refugiados pelo Brasil e o mundo. Isso não faz sentido. Isso deve e pode ser feito na Venezuela, com uma pequena contribuição da ONU e dos países solidários. Evidentemente, senhor presidente, que isso dê certo, é necessário muito diálogo e cooperação com o governo da Venezuela para que não pareça intervenção estrangeira em sua soberania. Precisamos reabrir o diálogo com a Venezuela e tirar das costas de Roraima todo esse peso que a imigração descontrolada está causando aos serviços mais essenciais. O governo Temer rompeu esse diálogo por pura vaidade, mas quem está sentindo na pele não é ele, são os roraimenses. Roraima precisa do diálogo com a Venezuela, porque corre o risco até mesmo de ficar, seu presidente, sem energia elétrica. Hoje Roraima consome 200 megawatts, dos 130 vem da Venezuela, 65%, 2/3 dessa energia. Nosso estado é o único que não está interligado no sistema elétrico nacional e depende de importação de energia da Venezuela para sobreviver. Não existe economia, gestão pública ou conforto hoje em dia sem a energia elétrica, senhor presidente. O contrato de fornecimento de energia com a Venezuela vence no prazo de 1 ano. O governo Temer e seus comparsas em Roraima mantiveram propositalmente bloqueada a obra de interliga energia entre Manaus e Roraima. Hoje não há mais tempo hábil para construí-la antes do fim do contrato com a Venezuela. Se o Brasil romper com a Venezuela, a crise humanitária não será apenas dos venezuelanos do Brasil, senhor presidente, mas será também dos brasileiros roraimenses.
Portanto, senhor presidente, Roraima precisa que esse contrato seja renovado, pelo menos por mais alguns anos, até que seja construída a união de Manaus, de Tucuruí, que pode demorar até 6 anos. Se o Brasil ficar inimigo da Venezuela, Roraima corre o risco de ficar sem energia. Se isso acontecer, não serão apenas os venezuelanos que vão emigrar, o próprio povo de Roraima terá que migrar. Para começar, vão todos se refugiar nas praças ou ruas de Manaus. Seria um caos absoluto. Ninguém no Brasil quer que isso aconteça, principalmente nós do estado de Roraima. A situação tão grave, senhor presidente, está sendo tratada com tanto desleixo pelo governo Temer, que há quem suspeite que esse impasse está sendo usado como desculpa para conflito entre Brasil e Venezuela, caso o vizinho não renove o contrato e deixe Roraima desabastecida. Eu não acredito nisso. Ninguém poderia ser irresponsável, mas deveríamos nos precaver para que isso não venha a acontecer. Senhor presidente, me dê um pouquinho mais de tempo, mas, por favor, Roraima precisa, senhor presidente, do diálogo com a Venezuela, porque toda a crise é passageira. Depois da crise, Roraima e seu povo continuarão por lá, no mesmo lugar, e a Venezuela também continuará lá, no mesmo lugar. Para isso, para sair da crise, Roraima precisa aumentar a produção de grãos, carne, frutas e vegetais. Roraima precisa aumentar sua produção mineral, precisa de industrializar. O novo governo quer diminuir o tamanho do Estado. O povo de Roraima hoje vive praticamente no estado do salário, do funcionalismo e das transferências federais. Roraima não quer depender disso, senhor presidente. Roraima quer produzir e pode produzir muito em benefício do Brasil, porque tem muitas terras férteis e riqueza disponível fora das reservas ambientais indígenas. Para isso, senhor presidente, Roraima precisa de nossos vizinhos, do comércio e da cooperação com eles. Em um raio de 1.000 quilômetros de Roraima, há um PIB e uma população maior do que do próspero estado de São Paulo, sendo a maior parte disso dentro da Venezuela. Temos uma boa estrada asfaltada até os ótimos portos da Venezuela, que são próximos do canal de Panamá, com fácil acesso ao mercado oriental. Faz mais sentido sermos amigos ou inimigos da Venezuela? Vamos ser amigos, é a nossa proposição. As coisas estão difíceis atualmente, mas com paciência, diálogo e cooperação vai melhorar. Quando isso acontecer, Roraima e o Brasil têm muito a ganhar com o comércio e com a infraestrutura que hoje existe na Venezuela. A Venezuela, senhor presidente, há muitos anos é um dos principais compradores do Brasil, principalmente de manufaturados e alimentos. O Brasil sempre teve um grande comércio com a Venezuela, ou seja, nós lucramos muito mais do que eles com o nosso comércio. A Venezuela faz parte do Mercosul, que foi nosso principal comprador nos últimos 20 anos, de onde tiramos um imenso salário, o saldo comercial. Vem do Mercosul a maior parte dos turistas estrangeiros que chegam ao Brasil. O Mercosul sustenta centenas de milhares de empregados diretos e talvez alguns milhões de empregos indiretos e uma boa arrecadação de imposto. Eu não estou compreendendo declarações de algumas pessoas dizendo que o Mercosul não é prioridade, que a Venezuela é inimiga. O que ganhamos, senhor presidente, com isso? Lhe pergunto. Se alguém souber a razão disso, me diga, porque eu não estou entendendo essa posição do futuro ministro da Fazenda do presidente eleito. Eu vejo sabedoria e sensatez no próximo governo. Por exemplo, o vice-presidente eleito, general Mourão, foi muito feliz em suas declarações. É evidente que o Mercosul deve ser também uma prioridade do Brasil. Isso não significa que de forma alguma, que nenhum outro grande país ou bloco comercial do mundo não seja prioridade também, ou que deva ser menosprezado. O Brasil nunca menosprezou ninguém, senhor presidente. Queremos o comércio com todos os países. Quanto mais comércio, melhor. Mais emprego e riqueza são gerados. Além disso, senhor presidente, o problema dos vizinhos não significa apenas um problema comercial. O problema dos vizinhos pode ser também um problema de fronteira e de imigração, como está acontecendo em Roraima e a Venezuela. Já concluindo, senhor presidente, existe 200 mil habitantes, olha só, senhor presidente, 200 mil habitantes na Venezuela, brasileiros na Venezuela, em razão da imigração de décadas e décadas passadas. Essas pessoas também precisam ser lembradas.
São brasileiros também e estão sob nossa responsabilidade também. Se hostilizarmos os venezuelanos aqui, os brasileiros podem ser hostilizados lá. Prudências e caldo de galinha, senhor presidente, na nossa região, sempre diz, não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Por favor, eu peço racionalidade a nossos políticos e jornalistas. O futuro do nosso Estado e de todo o norte do Brasil depende de nossa moderação, de nosso bom senso. A tradição brasileira sempre foi do diálogo, respeito, cooperação e não intervenção em outros países, em especial nos nossos países vizinhos. Já concluindo, senhor presidente, espero que mantenhamos a velha sabedoria da nossa diplomacia, respeitada no mundo inteiro. Roraima espera por isso, Amazonas e o norte do Brasil também, pois eles serão os primeiros a sofrerem com o colapso humanitário na Venezuela, em Roraima, caso a cooperação com o nosso vizinho acabe de vez em Roraima, fique sem energia e refugiados sem alternativa. Senhor presidente, essa é a Casa da Federação, essa é a Casa da Federação, dos Estados, do povo, e nesta casa que são decididos os assuntos diplomáticos e externos. Peço que todos aqui, senadores e senadoras, pronunciem, dialoguem e se posicione sobre um tema tão grave como esse. Estamos, senhor presidente, falando de uma crise humanitária, uma crise que pode parecer distante para alguns, mas que pode não ser tão distante assim em tão pouco tempo. Afinal, senhor presidente, estamos falando de nossos irmãos brasileiros que vivem em Roraima, em Manaus, no norte do país. Estamos falando de seres humanos que estão sofrendo. São também crianças, jovens, mulheres, idosos, irmãos, cristãos, como nós, humanos como nós, no Brasil e no país vizinho. Deus nos deu essa oportunidade, é uma oportunidade de ouro. Podemos ser solidários, podemos ser compreensivos, podemos ser sensíveis, podemos ser sensatos, podemos ser humildes. Deus nos deu a chance de sermos tudo isso. Vamos desperdiçar essa chance que Deus nos deu, presidente? Não, não vamos. Vamos desperdiçar a chance que Deus nos deu? Não. Vamos instrumentar, de Deus para ajudar aqueles que sofrem. Vamos desperdiçar a chance que Deus nos deu para evitar uma crise humanitária em uma de nossas entes federados? Claro que não. Logo Roraima, o menorzinho dos nossos federados. Senhor presidente, já concluindo, o Senado, a Casa da Federação, a Casa dos Assuntos Exteriores, deve fazer algo, deve se posicionar. Eu sugiro, inclusive, que seja constituída uma comissão especial para visitar Roraima, para visitar nosso vizinho e ver em loco o que está acontecendo. E depois trazer essa experiência para os outros colegas, para que possamos contribuir, senhor presidente, e servir o nosso governo para que ele tome as decisões mais conscientes, moderadas e sensatas sobre isso tudo. Não é uma questão de recurso, é muito mais barato ouvir e dialogar. É muito mais barato levar comida e remédio a alguns milhares de pessoas que passam fome. Já na última página, senhor presidente, é muito barato cooperar e construir pontes. Nossos militares sabem disso, sabem que o conflito é muito mais caro do que a paz. Eu acredito que eles devem nos guiar e nos ajudar nisso, porque eles têm mais experiência nesse assunto. Recentemente, o vice-presidente eleito, general Mourão, deu declarações sensatas sobre esse assunto. Eu o parabenizo pela sabedoria, conhecimento e sensibilidade. Todavia, o Senado e o Congresso Nacional e os órgãos especialmente designados para essa função, como a Comissão de Relações Exterior e a representação brasileira do Parlamento do Mercosul, não podem se abster nesse processo. É para isso, senhor presidente, que fomos eleitos. Devemos cumprir nosso dever e nossa responsabilidade. Devemos nos agarrar à oportunidade que Deus nos deu, a missão que o povo nos confiou, para sermos parlamentares em latim, aqueles que conversam e fazem o diálogo. Devemos ajudar nosso governo a encontrar uma saída solidária e humana para o impasse que atravessou nossas fronteiras e atingiu de cheio o povo de Roraima, o posto mais avançado da nação brasileira, nas grandes florestas amazônicas, o presente que Deus nos deu, e eu confio nessa casa e nas autoridades brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente.